bem legal, né? Mas tem essa número 7, que é sobre Varginha. Então, o que aconteceu em Varginha? Na época, nós acompanhamos de perto esse caso, porque nós participamos do grupo dos 7. O que é o grupo dos 7? Eram 7 investigadores principais do caso que tiveram acesso irrestrito a todas as informações. Quem são essas pessoas? O Birajara Franco Rodrigues, que é o advogado, ufólogo lá de Varginha, o Vitório Pacatini, o Claudeir Covo, falecido, né? Claudeir Covo, eu, o Jamil Villanova, Eduardo Mondini e Oswaldo Mondini, que são 2 irmãos gêmeos de Sumaré, que na época eles agregaram ao grupo, porque o assunto do caso de Varginha, ele transpôs barreiras estaduais, ou seja, a criatura, 2 pelo menos, elas saíram de Varginha, de Minas Gerais, e foram entregues na Unicamp para o Badam Palhares e Corradinho Metz, que fizeram ali algumas experiências com uma das criaturas vivas e também necrópsia na criatura morta, né? Então a gente tem esse desdobramento para Campinas, por isso que a gente agregou aí o Eduardo e o Oswaldo Mondini. E aí o que aconteceu? Na noite de 19 para 20 de janeiro de 96, um objeto foi abalroado, foi atingido por um feixe de laser dos americanos, né? O NORAD entrou em contato com o governo brasileiro e falou, ó, na latitude tal, longitude tal, vai cair um objeto assim, assim, assim. E era um objeto em forma de submarino, comprido, ele não tinha nenhuma janela, nenhum detalhe aparente, e a parte traseira dele estava soltando fumaça. E esse objeto ele foi avistado por um casal de ruralistas lá de Varginha, que é o Eurico de Freitas e a Oralina de Freitas, sua esposa. Isso à noite aconteceu que a Oralina saiu na varanda lá para fumar um cigarrinho e viu que o gado estava meio agitado, correndo de um lado para o outro, e quando ela observou, viu aquele objeto já baixo, soltando fumaça, né, do tamanho de um micro-ônibus, né, em formato de submarino, e o objeto foi indo embora até cair num determinado local. A gente acredita que por aquele buraco onde saía muita fumaça, algumas criaturas pularam ali e se refugiaram numa mata que ficava no Jardim Andere, lá em Varginha. O que aconteceu logo pela manhã? Isso foi de noite, né, que os ruralistas viram. Pela manhã, o Corpo de Bombeiros de Varginha recebeu ligações de pessoas ali, civis, né, que viram num barranco do Jardim Andere uma estranha criatura, com olhos vermelhos, 1,60 m, pele marrom escuro, com uma espécie de óleo, né, 3 dedos nas mãos, 2 dedos nos pés, e chamaram o Corpo de Bombeiros porque o Corpo de Bombeiros captura animais selvagens, né? Eles não sabiam o que era aquilo, se era um macaco ou algum animal desconhecido, então chamaram o Corpo de Bombeiros, né? Que geralmente quando você tem abelha, alguma coisa assim, algum animal que escapa de zoológico, né? Então chama o bombeiro. Certo. O bombeiro foi para lá, 3 bombeiros chegaram com a viatura, desceram com as luvas, redes e capturaram sem muita dificuldade a primeira criatura. Viva ainda. Viva. Enrolaram na rede, subiram, né, o barranco, e estavam colocando dentro de uma caixa. E nessa caixa, na hora que eles estavam colocando, a criatura começou a soltar um zumbido. E tinha um cheiro também bem forte, como se fosse um cheiro de amoníaco, né, segundo alguns militares aí que depois relataram para a gente esses detalhes. O que aconteceu no momento seguinte? Um caminhão da ESA, da Escola de Sargento das Armas, parou lá, estacionou, desceram alguns militares, sargento chegou no pessoal do Corpo de Bombeiros e falou, a gente vai levar essa carga aí. Aí os bombeiros falaram, peraí que a gente vai ligar para o Major Maciel para pedir autorização, né, para passar, né, que eles viram que aquilo ali não era nada conhecido, convencional. E aí eles ligaram, aí o Major Maciel falou assim, dá um tempo aí que eu tô chegando aí. Aí foi com o soldado Rubens, num outro carro, chegando lá, viram, conversaram e autorizaram a liberação daquela criatura. E aí depois quando eles voltaram,
queimaram as redes, né? Deram uma incinerada, porque a criatura soltava uma espécie de líquido corporal. E isso foi pela manhã, né? Entre 9, 10 e meia da manhã. Isso foi acompanhado por civis, inclusive pedreiros que estavam batendo laje, né? E que inclusive deram depoimento na TV Globo. Isso no passado, saiu no programa Fantástico várias matérias sobre o caso Varginha, uma delas com depoimento dessas testemunhas. À tarde, o que aconteceu? Houve uma aparição que foi num terreno baldio, próximo desse local onde tem o barranco, onde esse é o caso clássico, onde as 3 meninas, né, a Kátia, a Liliane e a Valquíria, viram essa criatura quando voltavam de uma faxina, né, que elas trabalhavam como domésticas, e elas resolveram cortar o caminho, né, pegar um atalho por esse terreno baldio, e viram uma criatura agachada. As meninas são essas que estão aqui nessa revista. Deixa eu só mostrar para vocês essas 3 aqui. Ó. É a Kátia, essa aqui é a Liliane, essa aqui é a Valquíria. Essas 2 aqui são irmãs. E aí, quando elas viram, se assustaram muito, saíram correndo. Aquela criatura, né, ficou ali agachada, né, num certo momento olhou para elas, e elas foram em desabalar da carreira para a casa da dona Luísa, que era a mãe das 2 meninas. Chegando lá, elas contaram, estavam chorando muito, muito aterrorizadas. E aí a mãe das meninas, juntamente com a mais velha, que era a Kátia, voltaram até o terreno baldio para observar essa criatura. Só que quando chegaram lá, não tinha mais nada. Havia apenas as pegadas no local e um cheiro forte também de amoníaco, que foi descrito pela dona Luísa, que era a mãe das meninas. Isso foi à tarde. Algum tempo depois, ocorreu uma operação pente fino feita pelo Exército naquela mata onde já tinha, próximo do local onde tinha um barranco, onde foi capturada a primeira criatura pelo Corpo de Bombeiros. E essa operação pente fino capturou mais 2 criaturas, uma viva e uma morta. Né? Então, por que a gente fala uma viva e uma morta? Porque civis escutaram tiro de FAL, que é fuzil automático leve, e aí os militares subiram com sacos de campana, um deles estava se movendo e o outro estava inerte. Então, provavelmente, uma das criaturas ali tinha sido morta. Depois a gente ficou sabendo que foi um dos militares que se desesperou. A criatura era peluda, era um pouco diferente daquela... Tinha os olhos vermelhos iguais, mas ela tinha o corpo coberto de pelos. E aí a pessoa, né, o soldado, ficou com medo de ser atacado e aí mandou bala na criatura. E essa morreu. E aí foram pegas mais essas 2. Como estava aquela bagunça toda, criaturas soltas por ali e tal, o Exército já sabendo, a Polícia Militar também comunicada, Defesa Civil ali, mas a população ainda não sabia. Então, a população, a gente depois localizou, inclusive, outras testemunhas que viram a criatura. Viram outras criaturas também. Então, posteriormente, a gente ficou sabendo de outros avistamentos também na região. Então, tem pessoas que quase atropelaram, criatura que passou de um lado para o outro de uma estrada que dá para 3 Corações, né? De Varginha para 3 Corações. Inclusive, à noite... Tem uma que chegou a iluminar essa criatura e ver alguns detalhes, ver o olho vermelho também. Mas o que aconteceu naquela tarde, já quase de noite? O que aconteceu em Varginha? Logo depois que as meninas viram, caiu uma chuva de granizo lá. Era mais ou menos umas 5h30 da tarde. Fazia tempo que não caiu uma chuva tão forte em Varginha. E essa chuva de granizo depois parou. E aí 2 policiais militares, o Marco Eli Xerezi e mais o companheiro dele, numa viatura civil, estavam fazendo a patrulha ali no Jardim Andere. Já que tinham capturado algumas coisas ali, pode ser que haveria mais alguma coisa solta por ali, né? Alguma criatura dessa. Mas isso a mando do superior, tipo... O Exército... assim, combinado já com a polícia militar da região, com o Corpo de Bombeiros, com todo o órgão de segurança pública ali
avisado e organizado, né? Mas mobilizado para ordens aquilo. Do Exército Brasileiro mesmo. Exato. Não tem nada a ver com gente de fora comandando. Não, americano. O americano comunicou o governo brasileiro e aí a base militar mais próxima era a ESA, não era a Força Aérea, era a Exército, que é a Escola de Sargento das Armas. Então, essa equipe é que foi mobilizada para fazer essas capturas. Hoje a gente sabe até que não foi só a ESA envolvida nas capturas. Tem bases do Exército de Belo Horizonte que equipes foram mobilizadas e também capturaram coisas lá. Tá? A gente tem depoimentos de pessoas que participaram disso também. E aí o que aconteceu? À noite, esse Marco Elixerez da Polícia Militar, junto com o colega, eles fazendo a patrulha ali no bairro, viram uma criatura que atravessou a rua. Aí eles pararam o carro, o Marco Elixerez desceu, correu e pegou uma dessas criaturas com a mão limpa. Colocou no banco traseiro e percebeu que a criatura não estava bem. Parecia que ela... Imagina, essas criaturas soltas ainda tomaram um monte de gelo na cabeça, né? Porque foi uma chuva de granizo, então devia estar bem assustada mesmo com tudo que estava acontecendo. E aí eles levaram inicialmente para o pronto-socorro de Varginha. Aí o médico plantonista, isso já era de noite, não quis atender, falou, a gente não tem equipamento preparado para um ser extraterrestre. Foi até essas palavras que ele utilizou, né, o médico lá de plantão. Então o que eles fizeram? Pegaram a criatura novamente, colocaram no banco de trás e foram para o hospital regional, que fica numa área bem central de Varginha. E lá eles isolaram uma área para cuidar dessa criatura. Aí tem toda uma história de pessoas que viram, que perceberam todo esse esquema que aconteceu lá, mas a criatura não ficou lá, porque como estava aquela movimentação de carro de polícia, exército, mineiro fica desconfiado. Já é desconfiado por natureza, né? E aí eles, o que está acontecendo aí, né? Alguma coisa está acontecendo. Tem várias pessoas antigas daquela época que comprovam isso. Teve um programa, por exemplo, do Goulart de Andrade, em que ele entrevistou várias pessoas que viram essas movimentações. E aí eles resolveram, então, pegar essa criatura na calada da noite e transportar para o Hospital Humanitas, que é um hospital que fica mais à margem de Varginha, ali, não está numa área tão central. E o diretor do hospital, que é o Adilson Uzier Leite, ele era o mesmo diretor dos dois hospitais. Então facilitou esse esquema de transporte da criatura para o Humanitas, onde essa criatura veio a falecer também. Aí foi feita uma operação de retirada dessas criaturas, levaram para a ESA e aí depois teve no dia 23 de janeiro, alguns dias depois, né, do incidente todo, o transporte para a Unicamp, onde o Badan recebeu essas cargas lá. A gente chegou a conversar, inclusive, e saber que 2 enfermeiras viram a criatura, deram depoimento. O próprio motorista do Badan Palhares também chegou a ver a mão da criatura, com os 3 dedos, né, que uma delas ele teve que levar para um outro departamento. E aí a mão que estava no saco chegou a cair assim, e ele chegou no caminho.